Olá, meus queridos amigos, Shalom, grande abraço para todos vocês mais uma vez. Estamos aí nos preparando, inclusive, para ir para a Avenida Paulista, poder lá lutar, manter a nossa cidadania. Somos brasileiros, com toda alegria. Vamos estar lá com a nossa bandeira brasileira, né? Vibrando pelo Brasil, lutando pelos nossos direitos. Todos juntos, hein? Quem puder, vai lá. Avenida Paulista em São Paulo, em outros lugares, cada lugar tem o seu determinado ponto de encontro, né? Então, faça tudo para comparecer. O Brasil precisa se mobilizar. Gilmar Mendes, inclusive, está soltando uma fake news aí, porque isso é fake news. Ele está dizendo que, na verdade, são 1.000 e poucas pessoas soltando um monte de robô. Então, nós vamos mostrar que são milhões de robôs com 2 braços, 2 pernas, RG, SIC, certo? Nós vamos mostrar para ele que esses robôs são humanos, têm sangue, têm alma, viu? Esses robôs, inclusive, têm cidadania, patriotismo, amor pelo Brasil. Coisa que ele não tem, tá bom? E aí nós vamos ver agora algumas coisas sobre o STF, algumas atribuições sobre o STF, já que nós estaremos nas ruas, né? Nas ruas do Brasil, falando sobre isso. Então vamos ver alguma coisa aqui, né? Por que o STF faz tanto mal ao Brasil? É uma pergunta, né? E quando ele faz as coisas más, o Congresso é obrigado a corrigir. Porque, infelizmente, temos lá ótimos ministros. Mas agora em número menor. Acabaram mudando aí uma própria determinação do próprio Supremo. Eles pensavam de um jeito, agora mudaram. Gilmar Mendes tem até livro sobre segunda instância. Agora ele é contrário àquilo que ele sempre aprova. Então não dá para entender, né? Eu tô querendo entender isso. Ok? Vamos ver aqui, ó. O STF cumpre 3 funções. Tá? São 3 as funções que ele cumpre. Corte Constitucional, retirando do ordenamento jurídico atos legislativos em desconformidade com a Constituição. Ok? Então, vamos lá, uma atribuição. Suprema Corte, operando como última instância do poder judiciário. Segunda atribuição. Vamos ver a terceira. Tribunal Penal, julgando réus detentores de foro privilegiados, por prerrogativa de função. O pachorrento caminho da impunidade. O foro privilegiado é isso. É um caminho, uma saída para a impunidade, usada por muitos parlamentares, né? Não bastasse esse acúmulo de competências exclusivas, alguns de seus ministros mais afeitos às artes e manhas de política ainda ocultam sob a negra toga uma legítima vocação para as tarefas de poder moderador, figura que não compareceu a qualquer de nossas constituições republicanas. Esse acúmulo de atribuições conferidas a 11 pessoas não tem como dar certo, mormente quando o longo ciclo de governos esquerdistas do país entulhou a corte de almas gêmeas. Palavra linda, hein? 2 palavras maravilhosas. Almas gêmeas. Daqueles ou daquelas que carimbaram suas indicações como consequência sob vários aspectos. Temos um STF de perfil bolivariano, sem um único liberal e sem um único conservador, a considerar-se tutor da opinião pública. Foi isso que o Maduro fez lá na Venezuela. Eu vi um caso de um juiz federal da Venezuela vendendo churrasquinho ali em Rondônia. Tá bom? Fugiu, porque os próprios magistrados perseguiram ele. Tá? O Maduro montou uma corte bolivariana. Portanto, tudo que ele queria estava na mão. Tudo que ia contra ele, tesoura. Tá bom? Não estou em absoluto preocupado com o acúmulo de funções e tarefas a serem cumpridas pelos senhores ministros. Não me preocuparei
com algo que não parece preocupar os membros da corte. Suas sessões deliberativas começam tarde, terminam cedo e incluem um longo e farto coffee break. Nelas, parece perfeitamente normal gastar tempo recitando ou ouvindo a inútil leitura de centenas de páginas para justificar um voto. Esses saraus jurídicos são um luxo a que só se pode dar quem tem tempo sobrando, claro, né? O que me preocupa é algo muito mais grave. É a causa da ruptura entre o STF e a opinião pública nacional, que abomina a atual composição da corte. É a causa do placar de 6-5 em favor da liberação dos réus de colarinho branco, no exercício das 3 funções discriminadas no primeiro parágrafo desse artigo. O STF, ao deliberar uma corte constitucional, não pode, sob pena de se tornar esquizofrênico, renunciar a seu papel de Suprema Corte, última instância do poder judiciário. Não pode desconhecer a justiça moral, o interesse público, o bem comum. Não pode ser lojinha de conveniência de criminosos, dos corruptos, dos corruptores e de seus pomposos advogados. Não pode ser o crematório das esperanças nacionais, dos sonhos do povo, nem a marcha a ré do processo histórico. Não pode iluminar atalho aos inimigos do Estado de Direito. Por incrível que pareça, apenas 5 dos senhores ministros perceberam e evidenciaram em seus votos a plenitude das atribuições constitucionais que lhes estão conferidas. Tribunal Constitucional e Suprema Corte. Os outros se limitaram à leitura rasa da Constituição e, quanto ao mais, chutaram o balde, derrubaram o pau da barraca, abriram a caixa de Pandora e mandaram tudo mais para o inferno. Impõe-se ao Congresso corrigir o mal feito e a cada brasileiro mobilizar-se para que a justiça e o bem novamente servidos nos conduzam ao caminho da paz, da alegria e da vitória em 2020. Vocês entenderam? As atribuições do Supremo Tribunal Federal está sendo burlada por alguns ministros que, infelizmente, estão torcendo até o que eles falam. Em 2016, a Suprema Corte falou uma coisa sobre a prisão em segunda instância. Chega em 2019, a Suprema Corte muda o seu próprio entendimento. Como é que fica isso? Gilmar Mendes chegou a dar aula sobre segunda instância, chegou a escrever livros falando sobre segunda instância, apoiando. Hoje Gilmar Mendes fala o contrário. Então ele mesmo está dizendo, olha, tudo que eu falei, o livro que eu escrevi pode rasgar e jogar fora. Devolver o dinheiro, né, para quem comprou. Porque se o que ele falou e escreveu não tem valor, então ele tem que devolver o dinheiro. Porque as pessoas foram enganadas, então. Pode-se dizer até fake news, né? Como é que pode? Aí nós temos o que apelar para o Congresso, então, fazer a sua parte. O que é fazer a parte? Fazer emenda constitucional para corrigir o erro do STF. Porque o STF, com seu errinho simples, acabou soltando milhares de criminosos, milhares de bandidos que podem trazer muito mal à população e que já estão fazendo. Isso é incrível. Uma Suprema Corte que era para estar junto com o povo, lutando para que o povo receba menos violência por parte de criminosos, infelizmente faz lá uma lei liberando
um monte de criminosos. E nós sabemos que quem era o principal disso, o criminoso maior chamado Luiz Inácio da Silva, ok? Que está hoje zombando e se considerando um deus por causa disso. E aí então nós temos que o quê? A sociedade se mobilizar. Apesar de chegar ministros da Suprema Corte, ainda querer deslegitimar uma manifestação que constitucionalmente é legítima. Nós temos o direito de nos mobilizar, nos manifestar e exigir dos parlamentares que receberam o nosso voto de confiança, que eles consertem o erro de vocês que nunca foram votados por nós, que não foram escolhidos pelo voto do povo. Então nós somos obrigados a nos manifestar, estamos no nosso direito. Então hoje estaremos todos sim, juntos, reunidos, no Brasil inteiro, para a rua, o povo mostrando que não é um robô, que quem roubou, o Supremo soltou. Infelizmente, essa aqui é a realidade. Que Deus nos abençoe e vamos sim vencer mais essa etapa. É mais uma luta. Sabemos que a guerra não termina aí, mas a vitória é certa. Shalom para todos, um grande abraço. Obrigado pelo apoio e carinho, hein?